Olá, uma boa tarde para você. Daqui a pouco começa uma sessão do Congresso Nacional para votar crédito especial de 300 milhões de reais para o Ministério da Cidadania, viabilizando o pagamento do auxílio gás dos brasileiros. Os deputados se reúnem primeiro às 2 horas da tarde e a parte dos senadores está marcada para começar às 4 horas, horário de Brasília. Na última etapa do ciclo de debates em 2021, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai fazer hoje, a partir das 6 horas da tarde, um balanço das atividades com foco no planejamento para 2022. Em 2021, o lema foi Retomada com Segurança. A lógica alertava que era preciso pensar na frente em todos os setores do turismo, essa indústria vital para a economia brasileira. Com o avanço da vacinação, surgiam as condições para a reabertura e, com ela, a volta das viagens, a recuperação dos empregos, da produção e do consumo. Para fazer isso com planejamento, a CDR ouviu especialistas e autoridades em mais de uma dezena de debates. Em 2022, é hora de seguir adiante. A etapa final desse importante ciclo de debates, promovido pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, você acompanha nesta segunda-feira, a partir das 6 da tarde, ao vivo, aqui na TV Senado. E amanhã o Senado começa mais uma semana de esforço concentrado. Até quinta-feira, o plenário deve votar pelo menos 21 indicações para cargos no Brasil e no exterior, inclusive para uma vaga no Tribunal de Contas da União. E as comissões devem fazer sabatinas para os nomes aprovados seguirem para votação no plenário. A lei de cotas garante a reserva de vagas para negros, indígenas, pessoas com deficiência, alunos de baixa renda e estudantes de escolas públicas em universidades públicas e institutos federais. Essa legislação foi tema de debate promovido na sexta-feira pela Comissão de Educação. O projeto em debate propõe que a norma seja reavaliada a cada 10 anos, em vez da revisão única prevista para 2022. Em meio de tantos estímulos, teremos o que eu chamo do bom debate, de uma das maiores políticas públicas criadas para reparar os quase 400 anos de escravidão em um país racista e desigual. O Congresso Nacional precisa reafirmar essa política exemplar que registra, entre 2010 e 2019, o crescimento de quase 400% do número de alunos negros e negras no ensino superior. Um total ainda abaixo de alunos matriculados, 38,15%, diante dos 56,2% da população brasileira que é negra. Garantimos a continuidade dessa histórica política pública. Apresentamos, no caso eu apresentei, naturalmente, em conversa com diversos setores da sociedade, o projeto de lei número 4656 de 2020, que assegura a reavaliação e permanência de vagas para negros, indígenas, pessoas com deficiência, alunos de baixa renda e estudantes de escolas públicas, em universidades públicas e institutos federais, e traz consigo a inclusão do recorte com as atividades previstas na lei. Segundo os debatedores, o acesso às universidades públicas no Brasil ainda é desigual. Por isso, a importância de manter e até ampliar a lei de cotas. Aqui no nosso Brasil, como nós sabemos, de uma forma muito distorcida, 80% dos jovens que precisam acessar o ensino superior, eles precisam ir para as universidades privadas, porque a nossa universidade pública não dá conta de atender mais que 20% da demanda dos alunos. O nosso país não conseguiu cumprir uma meta que é exigível para a sua própria sobrevivência enquanto estoque de mão de obras e estoque de recursos humanos, que é justamente uma percentagem de pelo menos 25% dos jovens em idade escolar nas universidades públicas, né? Para o senhor ter uma ideia, aqui a Argentina, né, o nosso vizinho, nossos irmãos, 40% dos jovens em idade universitária estão na universidade. E o Brasil, entre tantas outras deficiências e impropriedades, ele apresenta apenas 11% desses jovens. Se hoje o Brasil enfrenta um debate muito aprofundado sobre o genocídio da juventude negra, a
a falta de políticas públicas para a juventude, a falta de saneamento básico, a insegurança alimentar, a fome e o desemprego, a maioria das pessoas que perpassam por todos esses desafios são pessoas negras. Todos nós concordamos que as cotas precisam ser prorrogadas. E na sua avaliação, nós acreditamos que é preciso refletir, além do acesso ao ensino superior, a garantia da ampliação desse acesso, a oportunidade desses estudantes, a partir das cotas, serem garantidas. Nós acreditamos que é preciso debater sobre a permanência estudantil. Os resultados apresentados mostram como a lei de cotas se tornou um instrumento efetivo para ingresso na universidade. Como resultado das políticas de ações afirmativas, é fundamental a constatação de que a presença de segmentos das sociedades antes excluídos agora compõem as universidades. Conforme a 5ª Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Graduandos e Graduandas das Instituições Federais de Ensino Superior, de 2018, em um estudo realizado pela Andifes em 2019, pela primeira vez na história do país, a população negra é maioria nas universidades federais brasileiras, alcançando 51,2% desse universo, uma proporção mais representativa da realidade demográfica no país. Em mais uma audiência pública da Comissão Senado do Futuro, especialistas destacaram o empreendedorismo digital como ferramenta decisiva para a inclusão dos jovens no mercado de trabalho. Quem sabe dizer há quanto tempo foi isso? Na sala de aula, alunos atentos às tarefas ou brincando, animados com os coleguinhas. Detalhe, nenhum celular, nem tablet, nem computadores. A pandemia chegou, mudou tudo e acentuou a digitalização. Desde muito cedo, eles aprendem a lidar com o virtual. Só que no Brasil, essa tendência aprofunda ainda mais as desigualdades. Como serão os empregos do futuro? Para o senador Isalci Lucas, presidente da Comissão Senado do Futuro, o poder público ainda está distante de oferecer a formação necessária para que os jovens possam ter oportunidades no mercado de trabalho. Nós estamos aí com um apagão de mão de obra, principalmente na área de tecnologia. Lamentavelmente, o nosso país ainda não se conscientizou da importância de capacitar os nossos jovens. Por isso aí essa imensa multidão de jovens sem emprego, sem perspectiva, que não estudam, não trabalham, exatamente porque a escola não oferece realmente na educação, no ensino médio, a educação profissional como era na minha época, nos anos 70, até os anos 70, todos os jovens do ensino médio tinham essa possibilidade de fazer um curso técnico. Os especialistas convidados ressaltaram exemplos de iniciativa de jovens brasileiros, ainda que em meio a dificuldades materiais, além do novo cenário proporcionado pela economia criativa. Essa economia reúne as empresas e os criadores de conteúdo que trabalham pela internet com conhecimento. Então, aqui não se trata de venda de produtos físicos ou de comércio eletrônico, e sim de dizer algo que você sabe para outras pessoas e conseguir renda a partir disso. Meninos do projeto Jovem Protagonista, que acaba de acontecer aqui na cidade da Ceilândia, na Estrutural de Brasília, que conseguiram, através de uma impressora 3D, produzir um cano para acoplar um suporte de celular, para ampliar o áudio, para que durante a pandemia os seus colegas de sala, os seus vizinhos pudessem estudar. Porque ao mesmo tempo que nós estamos falando de tecnologias que levam o homem a Marte ou viaja a 320 milhões de quilômetros, nós vimos agora, nesse país, os jovens perderem o ano letivo e não terem acesso a um tablet, a um celular, não terem acesso a uma conectividade. O relatório preliminar do Orçamento da União de 2022 mantém as emendas de relator RP9, apesar do voto contrário de alguns senadores. E o governo encaminhou ofício à Comissão Mista de Orçamento, pedindo para despender mais com o Auxílio Brasil.
O Ministério da Economia enviou um ofício ao Congresso Nacional solicitando que sejam incluídos 100 bilhões de reais adicionais aos gastos do orçamento para 2022. Segundo a pasta, o ajuste foi motivado pela promulgação de parte da PEC dos precatórios e pela projeção mais alta da inflação. Na mudança, as despesas com o programa Auxílio Brasil alcançam mais de 90 bilhões de reais. No texto original, a previsão era de quase 36 bilhões. O valor do auxílio está previsto em R$ 415 reais. A reestimativa também prevê despesas de 1,9 bilhão com o auxílio gás. No ofício, o ministro explica que as reestimativas estão alinhadas com as alterações de políticas recentes aos mais vulneráveis. Para custear essas despesas adicionais, o governo vai usar o espaço de 64,88 bilhões de reais aberto pela promulgação de parte da PEC dos precatórios na última quarta-feira. O texto já promulgado muda a correção do teto de gastos. O governo ainda depende da aprovação da segunda parte da PEC dos precatórios pela Câmara dos Deputados para alcançar 106 bilhões de reais de espaço fiscal que prevê. A Comissão Mista de Orçamento já aprovou o relatório preliminar para o orçamento de 2022 e ele traz 20 programações que podem receber as emendas de relator, as RP9. O Congresso determinou um teto de 16,2 bilhões de reais para essas emendas em 2022. Em 2021, o valor foi de 16,8 bilhões de reais. Senadores que integram a comissão ainda tentaram derrubar a previsão, mas foram derrotados. As emendas de relator fazem parte do chamado orçamento secreto, que beneficiam aliados do governo. O Congresso tem o direito e tem também o dever de comandar o orçamento da nação, mas deve também defender os preceitos da nossa Constituição, que prezam pela transparência dos atos administrativos, e o que tem ocorrido com as emendas de relator vão contra esses preceitos. Me parece que é importante, nesse momento, de logo estabelecermos um patamar, um teto para essas emendas. Reforço a necessidade de avaliação em separado do destaque que apresentamos para a emenda 11, emenda que atribuía um limite, um teto para as RP9 no valor de 5 bilhões de reais. A Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública para debater com especialistas e representantes do governo os dados sobre violência contra a mulher durante a pandemia da Covid-19. A audiência foi requerida pela senadora Leila Barros, procuradora da mulher no Senado. O evento é parte da programação do Senado para a campanha internacional anual de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A violência contra a mulher, ela ocorre em todos os espaços, na casa, na rua, no trabalho, nas áreas de lazer. Pior do que isso, a violência contra a mulher também a alcança nos espaços virtuais. O artigo 6º da Lei Maria da Penha precisou frisar com todas as letras, abre aspas, a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violência dos direitos humanos. Na última edição da pesquisa Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, feita pelo Instituto de Pesquisa Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência, das 3.000 mulheres entrevistadas de 16 anos ou mais, 27% declararam já ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar por um homem. Durante a pandemia, em que o recomendado é ficar em casa para conter os casos do coronavírus, 49% das entrevistadas responderam que as situações de violência se tornaram mais frequentes e 44% relataram que se tornaram mais graves. Para 96% das mulheres, o Brasil é um país machista. E para 54% das entrevistadas, as mulheres não são tratadas com respeito no Brasil. E o lugar onde essas mulheres acham que são menos respeitadas é a rua. Fazendo aqui uma inferência possível nesse recorte de pandemia, talvez esse convívio mais intenso, né, durante esse período tenha feito com que as mulheres tenham percebido com maior facilidade as outras possibilidades de violência. É necessário um esforço adicional para quebrar esse ciclo de violência, para reduzir de fato a violência doméstica e familiar contra as mulheres.
no Brasil. Por outro lado, a sensação de que a violência aumentou, ela está muito presente nas mulheres, ela tem crescido, uma tendência de alta, pois 86% delas têm essa opinião de que aumentou a violência contra as mulheres no Brasil. Em 2017, por exemplo, esse percentual era de 69%. Os participantes do debate destacaram a importância de se falar sobre o assunto, que a percepção do aumento da violência contra as mulheres segue aumentando e que a pesquisa de opinião sobre violência é um instrumento para políticas públicas que assegurem os direitos humanos das mulheres. O que nós precisamos mesmo é ter serviços de qualidade para que nós possamos, então, na hora que a mulher se sente livre, capaz, porque ela já reconheceu a violência, tomou consciência da importância da rede social, refletiu sobre a situação, compreendeu que é ela que deve romper a situação de violência, a intervenção do Estado se faz necessária e fundamental para criar condições para que ela rompa o medo, saia desses conceitos familiares arraigados e aí ela se sinta livre e capaz para romper o ciclo da violência e assume o risco dessa decisão. Esse vírus da violência doméstica é tão epidêmico quanto o Covid que a gente está vivendo agora, né, longamente. Essa doença histórica cresceu nesse ambiente de tensão, a gente sabe disso, os índices das agressões contra as mulheres aumentou com a mesma progressão que a curva epidemiológica do coronavírus. Esse ano nós realizamos 5 cursos específicos nos estados, em alguns estados, e vamos continuar em 2022, qualificando de forma integrada profissionais que fazem esse atendimento no que se refere à legislação, à violência psicológica que veio agora, a toda a legislação exatamente que trata de stalking, tudo isso, porque a gente identifica uma falta mesmo de integração nesse primeiro atendimento. E muitas vezes o problema grande dessa mulher, além da violência, começa com o atendimento. Ela não leva à frente porque ela não tem um acolhimento, ela não tem um atendimento qualificado e ela muitas vezes é constrangida por esse profissional de segurança pública que faz o atendimento. E aí ela já entra num processo de desesperança em seguir em frente, fora tudo que ela vive naquele momento. 80% dos brasileiros, 8 em cada 10, não sabem a diferença exata do trabalho do executivo, do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. O poder legislativo, então, tem a função de criar as leis e também de fiscalizar o poder executivo. Então, hoje, o que a gente está fazendo? Nós, como técnicos, fazemos a pesquisa, entregamos para os senadores que criaram essa lei, e ao longo do tempo a gente fiscaliza como está essa violência através da pesquisa e informa aos senadores e a todas as esferas de poder do país para que elas possam agir. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou em Cascavel, no Paraná, de encontro com empresários e líderes de diferentes setores produtivos. O presidente do Senado falou sobre economia e desafios para 2022. Pacheco também citou o atual momento do Senado e dos trabalhos do Congresso. O parlamentar enunciou os problemas que o país enfrenta. Nós temos que crescer a nossa economia, nós temos que gerar emprego, nós temos que nos desenvolver e esbarramos numa coisa básica, que a gente não tem energia para poder ter um crescimento nacional, fruto da falta de planejamento energético e hídrico que nos faz hoje viver uma crise de inflação, de juros altos, de desemprego, de desvalorização da moeda, somados à crise de energia elétrica, uma crise hídrica e uma crise social. Um país dividido, polarizado, desunido, que infelizmente é a receita maior ainda do insucesso. Será que no meio de uma pandemia que matou mais de 600 mil brasileiros e brasileiras, que mudou o comportamento das pessoas, que nos entristeceu, não há ninguém aqui que não tenha ficado um tanto deprimido ou triste com tudo que nós presenciamos em frente à pandemia? Será que uma pandemia dessa não nos serviu para o mínimo de termos um pouco mais de solidariedade, de compaixão, de espírito de união, de entender, vamos estar todo mundo junto aqui, porque o nosso inimigo é um inimigo comum. O nosso caminho é único e exclusivamente o caminho da democracia. É a democracia e a preservação de um Estado de Direito que garanta liberdades públicas, direitos fundamentais, garantias individuais, que nos fará uma grande nação. Pacheco também falou sobre o estado do Paraná. O que o Paraná nos mostra?
um Estado altamente progressista, evoluído, é muito mais do que a soma dos seus 399 municípios, é a soma do esforço de um povo dedicado ao trabalho. Pessoas que são vocacionadas ao trabalho, que são vocacionadas à produção e que dão um belíssimo exemplo que eu gostaria de destacar entre muitos que o Paraná dá ao Brasil, que é o exemplo do associativismo, do cooperativismo, da colaboração recíproca, que é a essência do conceito de cooperativas no Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. E daqui a pouco, a partir das 14h, horário de Brasília, está marcada a sessão especial do Senado para homenagear o trabalho, o ofício das paneleiras artesanais do Espírito Santo. A TV Senado vai transmitir. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.